Amém. Que a paz do Senhor Deus esteja conosco hoje e sempre. Mais do que isso, pedimos ao Menrá de Deus, ao próprio Cristo. Clamamos, o reconhecemos, a palavra, o verbo, o início, aquele que existiu antes de todas as coisas. Aquele que deu testemunho daquele que o enviou. Aquele que foi o testemunho vivo. Aquele que é. Aquele que não pode morrer. Amados, pedimos hoje a atenção daquele que não pode morrer, daquele que é santo, daquele que é santo e sábio, imortal, incorruptível, indestrutível, indivisível com Deus, daquele que é o Alfa e o Ômega, daquele que já existia antes de todo esse mundo existir, e daquele que permanecerá, então, inclusive, através do tempo e do dia em que essa terra não existe mais. Amados, oramos, clamamos e pedimos a esse que esteja conosco, instruindo-nos, ensinando-nos, auxiliando-nos, pois somos necessitados de tudo. Somos necessitados de luz, somos necessitados de paz, de ajuda, da alegria, de andar, de estar com aquele que é desde o princípio. Estamos falando de um rei, estamos falando de algo além de um rei. Estamos falando de algo que dentro da nossa linguagem falta recurso. Estamos falando do verbo, do primeiro, do início da palavra, do grande som primordial, da grande palavra primordial, daquele que manifestou-se nessa terra pela primeira vez e nunca deixou de existir, aquele que está conosco em todos os momentos, contanto que estejamos com ele, para que lhe prestemos culto. E prestar culto é prestar atenção, gente. Prestar culto é prestar atenção àquele que é. Estarmos de fato, e de fato estamos em relação a algo tão precioso e tão profundo e tão importante, exige que tenhamos nesse momento a disposição de prestar culto e dizer, sim, estamos aqui para ouvir. É você quem escuta. O Senhor é santo, o Senhor é sábio, é detentor de toda a palavra. Em que podemos nós contribuir a Deus? Então nós aquietamo-nos e escutamos o que a própria presença do Senhor fala, porque o som emite a partir de si. Ainda que a boca e os lábios estejam fechados, o entendimento brota dentro de nós, porque há um mistério dentro do verbo, dentro do manhá do Senhor, que a sua santidade ela edifica, a sua santidade ela edifica a alma do homem. Em silêncio ela já edifica. Que possamos hoje inspirar profundamente o nosso ar, como o Senhor fez em nossas narinas desde o princípio, absorvendo e trazendo para dentro de nós o fôlego da vida. Preste culto ao Senhor, preste atenção ao verbo. Ele está entre nós. Receba o fôlego da vida, receba a presença de Deus. Preste culto em silêncio, amado. Aquieta-te, acalma-te, tempestade, para que tu possa perceber os detalhes da vida que estão passando desapercebidos por causa da agitação. Aquieta-te, tormenta, para que possas perceber do silêncio, da presença do verbo, aquilo que te falta.
E assim como Elias espantou-se ao sair da caverna e ver demonstrações de poder, a presença de Deus estava na brisa. Ao contrário do que ele esperava, que era o trovão, o terremoto e o fogo, a presença de Deus estava na brisa. Então hoje eu convoco, eu peço, eu te convido a acalmar-te um pouco, a acalmar os teus barulhos, a acalmar os teus ruídos, para que possas ouvir a brisa de Deus, o Verbo, o grande eu sou, Yahweh, Yahvé, aquele que enviou, aquele que foi e aquele que é. Yahvé, Yahweh. Tudo na Bíblia, quando se busca no termo original, é uma afirmação. Yahvé, eu sou o que eu sou. Emmanuel, Elohim. E verbo, gente, do aramaico é Menha. E lá em Gênesis 1, Deus fala conosco. Em Gênesis 1, a primeira coisa que acontece é que então Deus diz. A primeira parte da Bíblia é uma apresentação do que estava acontecendo. E era o vazio, era nada. E então no versículo 3 acontece a primeira ação. E a primeira ação, a primeira palavra a partir de Elohim, de Deus, daquele que é disse, do verbo dizer. E dizer denota ação, que é uma palavra, e essa palavra em aramaico é menha. Essa palavra, essa ação, ela é usada como um culto, como uma atitude honrosa por todo o Velho Testamento. Em todos os momentos que o homem, os profetas, querem anunciar algo que vem de outro lugar que não deles mesmos, então eles dizem, Deus disse, menha, a palavra. Deus enviou a sua palavra a nós e eu a comunicarei. Que é isso que significa a função desse mensageiro, daquele que transporta. Então o profeta é um mensageiro, Moisés foi um mensageiro e foi um grande mensageiro. Ainda ali, em se tratando de mensageiros, existiu outro grande mensageiro que é Isaías. Isaías 44 vai repetir isso. Ele vai, em todas as suas narrativas, às vezes é ele quem diz, mas em alguns momentos ele vai fazer assim, o Senhor, o Salvador de Israel diz, menha, a palavra veio até nós. E a palavra que vem, no menha derramado, que é vivo, que é espiritual, não é como as coisas que saem de nós. Nesse trecho diz, meu povo, eu sou o seu Criador, antes que você tivesse nascido, eu já havia criado. E então nós vamos pular para João 1. E aqui, mais explícito do que nunca, João, que entendeu, ele vai fazer diferente de todos os outros profetas. E antes que eu diga o que tem aqui, a gente vai até João Batista e o próprio João Batista diz, eu não sou a palavra, eu sou o mensageiro, eu não sou Messias. João Batista, que foi, segundo Jesus, o maior entre todos os nascidos de mulher, e ao qual está atribuído a profecia de o Elias voltará, o Elias, ou um tipo de Elias, assim como Jesus é um tipo de Adão. Esse que foi grande mensageiro diz, eu não sou a palavra,
Eu só recebo ela. Eu e você, gente, somos assim como João, podemos ser grandes, nascidos de mulher, mas nós só recebemos a palavra. Você pode afirmar isso dentro do seu coração? Eu só recebo a palavra. A palavra é o verbo e o verbo já existia antes de mim. Antes de eu ter nascido, a palavra já existia e já estava criando. Então, eu preciso compreender que eu recebo do verbo, a ação vem de um lugar antes de mim. Eu recebo e eu transmito. Eu e você. Então, como podemos nos confundir e achar que sempre existimos? Nós fomos criados. Se eu fui criado, havia alguém antes de mim, e aqui entra o mandamento de Deus, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é honrar a história daquilo que existia antes de mim. Antes de mim existia um mundo cheio de vida. E antes de todas essas coisas havia um verbo, uma palavra, um menhá. E Isaías diz, o Senhor disse, escute Israel, escute meu povo, o Senhor disse. E então em João ele vai dizer, Jesus é. Pela primeira vez na história da humanidade, a palavra se tornou carne. Pela primeira vez na história da humanidade, a palavra se fez homem. A palavra parou de ser a ação que transporta para os profetas a anunciação, e aí, a partir de agora, a palavra dá testemunho daquilo que ela é. Esse foi Cristo. No começo, aquele que é, a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus, o menhá. Por meio da palavra, Deus fez as coisas, todas elas, e nada o que existe foi feito sem a palavra, sem o menhá de Deus. A palavra era a fonte da vida, e a vida trouxe a luz para todas as coisas. Aqui João está falando claramente de Gênesis 1:3, onde o Senhor Deus, através da palavra disse, o Senhor disse, o menhá manifestou, haja a luz. Então, a primeira ação de Deus foi falar, e a ação de Deus pela palavra é uma ação transformadora e anunciadora. Portanto, Deus fala e quando fala, ele muda a realidade. Assim, gente, a palavra de Deus, ela é a anunciação de mudança. E quando você a recebe, como está fazendo agora, você muda. Você muda. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe luz para as pessoas. A luz brilhava na escuridão e a escuridão não conseguia apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio falar a respeito da luz. E a luz verdadeira que veio ao mundo ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo finalmente e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Aquele que a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não recebe. Porém, alguns creram nele e o receberam, e estes ele deu o direito de se tornarem filhos. Receba isso no seu coração agora, na profundidade da sua alma. Porque você creu e a você foi dado o direito de se tornar filho de menhá da palavra do próprio Deus. E isso torna você disposto e com a possibilidade de, através de um relacionamento de filho, acionar a palavra de Deus e aonde estiverdes, como diz Jesus, aonde estiverem os filhos do Senhor e ligarem as coisas da terra, as coisas serão ligadas também no céu e aonde estiverem.
e as coisas foram desligadas, farão o mesmo dentro do céu. Então eu peço a você nesse momento que comece a ligar, comece a orar e ligar coisas, que haja saúde na minha família, que haja saúde no meu coração e na minha mente, que haja fidelidade dentro do meu sistema de família, que haja dentro dos meus filhos obediência, submissão a Cristo, mas também a mim e a minha esposa, aos pais, ao homem e à mulher que trouxeram essas crianças ao mundo, que haja na minha família e na minha vida fidelidade e sinceridade e obediência ao Criador, porque todas as outras coisas serão dadas por acréscimo, a paz, o amor, a alegria e todas as outras coisas. Portanto, aquele que é e que está com Deus, que outra coisa pode ser senão o reflexo da presença do Senhor? Portanto, que haja dentro de nós a honestidade, a fidelidade de confessarmos todas as coisas que estiverem sendo como um obstáculo entre eu e a palavra. Que o Senhor Deus e a sua palavra, que aquilo que é o menrar, o próprio verbo, possa se manifestar dentro de mim, das minhas células, gente, do meu corpo, do meu coração, e ser presença em todos os espaços, para que nada haja ali que não seja o verbo. O mesmo eu dedico a você, comece a declarar sobre a sua casa, que o menrar do Senhor se permaneça e se penetre até mesmo no cimento e nas paredes e nas madeiras dessa casa. Para que o menrar do Senhor seja vivo, e sendo vivo, pois Ele é vivo, também torne vivo aquilo que toca. Que o Senhor e o seu menrar e a sua palavra penetrem em todas as coisas que estão por aí, para que não haja morte, mas somente vida. O Senhor Deus, à porta da caverna, diz: Lázaro, vem para fora. Porém, eu vos digo, o Senhor Deus diz, o Senhor Deus, ele tem o poder, Senhor, meus irmãos, de mostrar a revelação daquilo que Ele mesmo disse. Então entenda, quando Jesus diz, Moisés lhes falou tais coisas, mas porém eu vos digo, Ele está dizendo porque Ele foi quem disse a Moisés. Ele disse a Moisés, faça tais coisas, e então agora Ele diz, o que eu quero te dizer hoje é essa coisa aqui. A palavra, o verbo, ela é a vida em si, meus irmãos. Tome essa vida no seu corpo, na sua alma, agora, aqui. Receba, receba. Deixe a teimosia de lado, a rebelião. Receba. Pare de se debater tanto. Receba. Seja filho. Aquieta-te, acalma-te, respira. Respira o fôlego da vida, acalma-te e recebe. É isso que está te faltando. Esse é o remédio que eu declaro que você deve tomar hoje. O fôlego da vida, o maná do Senhor, o verbo, para que a tua rebelião seja curada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha um dia grandioso, poderoso na presença do Senhor e continue tomando sua medicação, que é a palavra de Deus, para que tudo isso caia por terra.